A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. É uma alegria imensa poder estar com você aqui mais uma vez neste dia. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito pesado, um tema muito difícil, um tema mundial, que é o tema da depressão. Eu gostaria de passar alguns minutos com você nesta noite, neste dia, falando sobre esse tema. E eu gostaria de já deixar para você uma oportunidade de fazer perguntas sobre isso. Este vídeo estará também no nosso canal no YouTube, da Igreja Bíblica, em Jandira. E eu gostaria que você tivesse a liberdade de interagir com a gente, tanto pelo YouTube, o Facebook, ou então pelo Instagram, e até mesmo o e-mail. É uma situação que muitas pessoas passam, eu mesmo já passei por isso, e quantas pessoas que eu conheço estão passando. Então nós podemos dizer que esta condição é uma condição que atinge quase todo mundo no planeta Terra. Inclusive tem um dado que diz que aproximadamente 264 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o planeta Terra. Esse é um número alarmante. E uma das piores situações que a depressão leva a pessoa a fazer é o suicídio. O suicídio, especialmente entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Então as pessoas não têm como conversar sobre isso, esses jovens não têm como intercalar esse tipo de condição em sua mente e acabam tirando a sua própria vida quando se diz respeito à depressão. Agora, algo muito interessante, muito importante. O cristão, ele não está imune a isso. Irmãos, eu sou muito contra, eu não concordo com a ideia, a doutrina que ensina que o cristão ele é imune à doença, que o cristão é imune a problemas, que o cristão tem que ser rico, que o cristão tem que ter aquilo. Nós não estamos imunes a isso. De fato, eu posso e creio muito em que Deus usa essas situações para fazer o crescimento acontecer em nossas vidas, não é mesmo? E Cristo Jesus prometeu, olha, neste mundo vocês terão aflições. Foi uma promessa dada ali para todos nós. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem causa depressão, mas uma boa palavra o alegra. Se você irá encontrar no nosso canal também alguns vídeos, algumas mini devocionais que falam sobre ansiedade. Lá eu falo do meu testemunho, que eu fiquei internado por 22 dias por causa do Covid. Foi um momento muito difícil para mim. E foi interessante que enquanto eu estive lá no hospital, os enfermeiros vinham até mim, um após o outro, ficava do meu lado, perto da minha cama lá, olhava para mim e perguntava assim: você é ansioso, né? Eu olhava assim para o médico: não, né? Como assim ansioso? Eu não estou ansioso, né? Se bem que o ansioso ele não sabe se está ansioso ou não. No entanto, uma coisa que eu falo nas devocionais é que a ansiedade ela é causada por ameaças, ok? Ameaças que podem ser reais ou ameaças também que podem ser apenas algo ficcional. No meu caso, a ameaça era real. Eu estava com um aparelho no meu nariz que me ajudava a respirar, não é? E se eu retirasse aquele aparelho, ou se alguma coisa acontecesse com o aparelho, eu estava em uma situação complexa, complicada. Então, a minha ansiedade, se as pessoas do meu lado estavam vendo isso, ela era tanto quanto real. Então a pessoa passa por ansiedade, não é? Todos nós passamos, seria um erro falar que a gente não passa. E a ansiedade pode levar também à depressão. E é isso que Provérbios 12, 25 está dizendo. A ansiedade no coração do homem causa depressão, mas uma boa palavra o alegra. Isso aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. As pessoas que sofrem depressão, elas experimentam muitas coisas. Por exemplo, a tristeza, a raiva, a desesperança, a fadiga, entre outros sintomas. Tudo isso faz parte
de um coração, de uma vida que está passando por depressão, não é? Felizmente, amigos e amigas, irmãos e irmãs, muitos cristãos que sofrem de depressão, felizmente, nós podemos encontrar esperança na palavra de Deus. Nós podemos encontrar palavras boas vindo da palavra de Deus. E eu gostaria de trazer aqui para nós nessa noite alguns exemplos que falam sobre isso, né? Antes de mais nada, é importante que você saiba, não é, que a palavra depressão, ela tratada fora da Bíblia, ela poderá ter um efeito diferente, tanto mesmo com remédios. Isso é bom também, por que não? Deus usa essas situações, usa esses remédios, usa psicólogos para ajudar uma pessoa em depressão. No entanto, a palavra de Deus, ela é um remédio para a depressão. Ela contém palavras, contém princípios que ajudam a pessoa a sair desse coração abatido. E dentro da palavra de Deus, nós encontramos algumas palavras que são sinônimas da palavra depressão. Por exemplo, abatido, coração partido, perturbado, miserável, desesperado, luto. São palavras que grandes homens e mulheres na palavra do Senhor falam e já experimentaram e relatam diante da palavra do Senhor, não é? E eu quero dar aqui alguns exemplos. Nós vamos começar agora com o exemplo do rei Davi. Até os reis ficam deprimidos. Atos 13:22 fala assim: o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, aqui nós já conhecemos o grande rei Davi. Está me dizendo que o rei Davi foi depressivo, já passou por isso? De fato, sim. Você encontra isso sendo relatado nos Salmos. Você encontra muitas vezes ele falando exatamente isso. Por exemplo, nós encontramos aqui em Salmo capítulo 6, versículos 5 a 7, que diz assim: estou exausto de tanto chorar. A noite toda inundo minha cama de choro. Encharcam-a com minhas lágrimas. Minha visão está turva pela dor. São as palavras de Davi aqui. Poxa vida, olha só, estou exausto de tanto chorar. Quantas pessoas se encontram em situações assim? Quantas pessoas derramam lágrimas, como está aqui, derrama sobre o colchão fica molhado de tanto chorar. Quantos de nós já fizemos isso, já passamos por isso? Minha visão fica turva de tanto chorar. Todos nós já passamos por isso. Aqui o rei Davi falando um exemplo. Olha o que diz também 1 Samuel 13:14. Mais uma vez, ele fica aqui dominado pela tristeza e não consegue dormir. Fica dominado pela tristeza e não consegue dormir. A ansiedade causa isso, a depressão leva, a ansiedade leva a pessoa a ficar deprimida e, portanto, agir dessa forma. Nós temos aqui um outro exemplo, né? Rei Davi. Agora vamos para o grande profeta Moisés, grande Moisés, né? Moisés estava cansado, ele estava exausto, ele tinha muito sobre ele, e o Criador do universo vem até ele no deserto, através da sarça ardente, e o convida e o chama para livrar o povo de Israel do Egito. Moisés, quando você lê os capítulos, né, que falam sobre a vida de Moisés e todos os livros que falam sobre o relato da sua vida, você vê o quanto que Moisés tinha uma atitude incrível para com o povo de Israel. Toda vez que o povo errava, Deus falava assim: eu não aguento mais esse povo, eu quero destruir esse povo, né? Eu não aguento mais ele. Aí você via Moisés se levantar, chegava-se diante de Deus e falava assim: Deus, tenha misericórdia deles, não faça isso. E você vê Deus respondendo: eu escutei a tua oração, Moisés, eu não vou destruí-los. Isso tinha muita influência dentro
do coração de Moisés, que ele ficava deprimido, né? Em algumas situações ele até mesmo falou, poxa, não quero mais ficar aqui, me tira, me leva daqui. Literalmente assim. Quantos de nós talvez já falamos isso, já pronunciamos essas palavras? Não quero mais ficar aqui. Está difícil demais, ninguém me entende, ninguém me respeita. Me leva, Deus, me leva. Não é? Isso é uma coisa que não precisamos ter vergonha de falar. Nós passamos por isso. Moisés era um homem como nós somos. Que tal Jó? Jó, bom, a história você já conhece desse homem que passou por muita situação difícil. Ele, por tantas vezes, descrevia e narrava a situação da sua vida, dizendo, não aguento mais a situação que eu me encontro. Maldito foi o dia em que minha mãe me trouxe à terra. São palavras fortíssimas. Você já imaginou alguém falar isso hoje? Não é? Aqui nós temos um relato dele que diz assim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, porque eu não morri ao nascer. Outra pessoa também que é importante, eu quero falar com você aqui, é o profeta Jonas. Basicamente, Jonas estava com raiva e queria fugir. Você já sabe dessa história. Deus chama Jonas para ir a Nínive, para pregar o evangelho ao povo. O que ele faz? Ele foge da presença de Deus, ele foge daquele chamado que Deus tinha para que ele obedecesse como profeta, e ele foi embora. Depois surge uma tempestade no mar, ele então é engolido por um grande peixe, ele então é salvo e dado uma segunda chance para obedecer à voz de Deus. Não é? Jonas capítulo 4, versículo 3 diz assim, agora, ó Senhor, tirem minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Olha, essas palavras são fortíssimas. Senhor, tire a minha vida. No início desse culto, desse estudo, eu falei para você que tantos jovens estão tirando a sua vida. Eu imagino que essas pessoas falam isso. Eu vou tirar a minha vida. Deus tira a minha vida. E acabam fazendo isso por si. Pois é melhor para mim morrer do que viver. Mesmo depois que Deus estendeu a mão para Jonas, novamente com grande compaixão, ele ainda responde, estou com raiva o suficiente para morrer. Irmãos, isso me traz um conforto imenso e também deve trazer para você, a saber que grandes homens de Deus passam por isso, passaram por isso, passam-se anos e anos e nós também passamos pela mesma coisa. Outra pessoa que nós temos aqui, que também serve de exemplo como depressão, é o profeta Elias. Então Elias viu Deus fazer as coisas mais incríveis, não é? Como enviar fogo do céu para ganhar uma aposta contra os falsos profetas. Não é? Bem, mas à tarde ele fica dominado pelo medo, sem saber se Deus vai agir da maneira que ele quer. Ele teme por sua vida e começa a sentir sofrimento. Em meio a todo esse sofrimento, Elias se encontra chegando ao ponto de dizer, não quero mais viver. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, fala assim, ele clama, já chega, Senhor, tire a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados, já que já morreram. Elias, ele se identificou com o pensamento de estar sozinho contra Jezabel. Então, por isso ele fala isso, não aguento mais, não quero mais viver. O sentimento de estar sozinho levou a ele a um pensamento de finalização de sua vida, depressão, de suicídio. Olha esses exemplos que estamos citando. Rei Davi, Jonas, temos aqui Elias, Moisés, homens comprometidos com o Senhor. Mas só porque eles eram grandes homens de Deus, isso não tirava deles ou isentava eles de ter um sentimento depressivo. Nós encontramos aqui, irmãos, esses exemplos, não é? Eu gostaria de
falar para você algumas coisas importantes sobre lições bíblicas que ajudam a gente a viver, a vivenciar e ter vitória sobre a depressão, né? Então, eu quero fazer uma primeira pergunta aqui, retórica, que fala o seguinte: qual é o primeiro lugar que você deve ir quando está deprimido? Qual é o primeiro lugar onde você deve ir quando está deprimido? Isso é uma pergunta muito importante. As pessoas têm ansiedade, aquela ansiedade ela começa a crescer, começa a tomar forma, começa a alimentar sentimentos, pensamentos, e quando você se vê, você já está deprimido, você já está triste, já está com depressão. E naquele ponto ali, ele é crucial, porque é dali que a pessoa vai mais para o buraco, mais para pensamentos, e dá ali oportunidades para que o inimigo entre e acabe com a vida da pessoa. Talvez você esteja se sentindo assim. E é importante, crucial, que você vá para o lugar correto. Então, é por isso que as pessoas nessa situação vão para as drogas, vão para a bebida, vão para algum tipo de satisfação a fim de trazer algum tipo de dignidade de volta a essa pessoa. Mas elas não encontram. Portanto, chega ao ponto de tirar a sua própria vida. Para onde é que você vai se você está se sentindo deprimido? A resposta é simples. Você já sabe o que eu vou responder. A palavra de Deus. Nós encontramos alguns versículos lindos aqui, eu quero ler para você alguns, acompanhe. Mateus 11, 28 a 30. Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aqui nós temos a palavra de Cristo Jesus. Ele está falando literalmente, gente, vem para mim. Você está sem resposta, está cansado, está deprimido, passou muitas coisas na sua vida, venha a mim. Agora, por favor, preste atenção no que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo, vem para mim que eu vou resolver o seu problema, vem para mim que eu vou pagar a sua conta, vem para mim que você vai ser curado. Não é isso que Cristo está dizendo. O que ele está dizendo? Venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele está prometendo que em meio a esses problemas de nossas vidas, você poderá continuar tendo eles, mas você terá um descanso porque você está com Deus. Outra coisa, ele ensina também a como caminharmos. Como? Caminhando conosco. Por isso que ele fala, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aprendam de mim. Irmão, a primeira coisa que você faz, que você deve fazer, é buscar em Deus, em Cristo Jesus. Vá até Ele, vinde a mim, vá até Ele. Você pode ir a um amigo, você pode ir talvez a buscar um livro de autoajuda, você pode ir ao pastor, pode ir a uma família. Legal, faça, vá, mas não se esqueça da palavra de Deus. Salmo 61, versículo 1 a 4, diz assim: ouça meu clamor, ó Deus, atenda a minha oração, desde o fim da terra clamarei a Ti, quando meu coração estiver sobrecarregado, leva-me à rocha que é mais alta do que eu, pois Tu tens sido um abrigo para mim, uma torre forte do inimigo. Permanecerei no Teu tabernáculo para sempre, e eu confiarei no abrigo de Suas asas. Aqui está o salmista, aqui está Davi,
relatando, narrando esta palavra, nós já vimos que ele passou por momentos difíceis na sua vida, que ele também namorou, cogitou a ideia da depressão, da ansiedade. E ele então diz assim: ouça meu clamor. Quando se fala em oração, nós oramos, nós intercedemos e nós clamamos. Geralmente, quando se fala em clamor, ele tem a ver com algo de socorro. Então, quando nós falamos, Senhor, clamamos pelo nosso país, ou seja, pedimos ajuda para o Senhor, para o nosso país, um socorro, nos acuda. É isso que tem a ver com clamor, né? Atenda a minha oração. E aqui tem o salmista dizendo: quando meu coração estiver sobrecarregado. Lembra que nós falamos sobre aquelas palavras que tendem a ver com depressão, de um coração sobrecarregado, uma situação que você fica sem saída, está pesado de carregar. Aqui tem a ideia exatamente pintada por Davi de um coração deprimido. E como é de costume de Davi, ou do salmista, ele termina essas partes dizendo, como aqui um exemplo: eu confiarei no abrigo de suas asas. Davi se queixa, Davi relata, Davi pergunta, ele pede, ele clama, mas ele também tem a certeza que Deus irá acudi-lo, que Deus é a resposta para ele. E mesmo que ele não o ajude, é melhor estar na mão de Deus, nas mãos de Deus, do que em qualquer outro lugar. Filipenses 4, versículos 6 a 7. Muito conhecido. Não andeis ansiosos por nada, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Aqui está bem claro, né? Não andeis ansiosos. Ansiedade. Não fica ansioso pelo que vai acontecer. Mas antes disso, vá à palavra de Deus. E o que a palavra ensina a gente a fazer? Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, olha só que interessante, como consequência de você fazer isso, o ato de você orar, a ação de você estar orando e clamando a Deus, isso em sua parte já traz a paz de Deus diante de uma situação como essa. E que ultrapassa todo o entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. É um milagre quando nós falamos sobre isso. Não andeis ansioso por coisa alguma. A segunda pergunta: onde mais você deve recorrer quando está desanimado ou deprimido? Aí sim, então você foi para a palavra do Senhor, você orou, você clamou por socorro ao Senhor. Aí nós encontramos também essas ajudas importantes e necessárias. Exemplo, Eclesiastes 4, versículo 9 a 12. 2 são melhores do que 1, porque eles têm uma boa recompensa por seu trabalho. Pois se eles caírem, alguém levantará seu companheiro. Mas ai daquele que está sozinho quando cai, pois não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar. Novamente, se 2 se deitarem juntos, eles se manterão aquecidos. Mas como alguém pode se aquecer sozinho? Embora um possa ser dominado por outro, 2 podem resistir a ele, e um cordão triplo não se rompe rapidamente. Aqui, Salomão, então, ele traz uma lição muito importante. Qual que é essa lição? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós entendemos também que o Senhor tem levantado homens e mulheres que amam ao Senhor e que estão prontos para ajudar um ao outro. É por isso que lá no Novo Testamento, em Coríntios, nós encontramos uma lição de Paulo que ele exemplifica e fala em tantos outros livros, também no Novo Testamento, que quando uma pessoa passa por uma provação, aquela pessoa passou,
ela venceu, ela pode ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa. E aqui o princípio de Salomão é o mesmo. Encontre uma pessoa que seja de Deus, uma pessoa que ame a palavra, que viva por ela, uma pessoa que talvez vivenciou algo que você esteja vivenciando agora, e aprenda com essa pessoa também, não é? A palavra comunhão, nós temos muito disso nas nossas igrejas, comunhão, ela é exatamente isso, quando o corpo de Cristo se une e através dessa união existe a edificação. A comunhão, vamos ter comunhão, não é só cafezinho ou bolacha, não é? É muito mais do que isso. Ele é uma oportunidade de ter ali consigo a edificação do corpo de Cristo. 2 são melhores do que 1, porque eles têm uma boa recompensa por seu trabalho. Pois se eles caírem, alguém levantará o seu companheiro. Aqui nós encontramos então essa lição importante. Salomão também continua a dizer mais outra importante lição. Provérbios 27, 10 diz assim: nunca abandone um amigo, seja seu ou de seu pai. Então, em sua hora de necessidade, você não terá que pedir ajuda a seus parentes. É melhor ir para um vizinho do que para um parente que mora longe. Aqui nós encontramos um outro exemplo muito importante, que é ligado ao bom senso, não é? A confiança de que o corpo de Cristo está espalhado por tantos lugares nesse planeta. Nós me lembro aqui de uma situação de Paulo, quando ele se deparou numa cidade lá em Atos, e quando o anjo veio ao Senhor, veio no coração, na mente de Paulo, e disse assim: olha, aqui eu tenho pessoas aqui nessa cidade que irão te ajudar. Desculpa. Volta-se para dentro e não é a maneira de lidar com a depressão. Precisamos estar com nossos amigos para que eles possam nos encorajar e nos ajudar. Como a gente já viu antes, né? Satanás, ele está sempre pronto para infiltrar e colocar palavras ruins, cogitar ideias em nosso ouvido, não é? O suicídio é um deles, né? Quem coloca esta ideia, esta tentação é Satanás. Olha, vai lá e tira a sua vida. Mas o agir, quem faz é a pessoa. Por isso nós precisamos nos atentar profundamente sobre isso, não é? Nós vamos agora caminhar para mais um versículo. Vamos então para Provérbios 17, 22. Um coração alegre faz bem, como um remédio, mas um espírito quebrantado seca os ossos. Aqui nós vamos responder mais uma pergunta. O que a Bíblia diz que você pode fazer para ajudar a superar a depressão? Essa pergunta, ela tem a ver mais com a sua ação, com a minha ação. E aqui está muito claro dizendo, um coração alegre. Me lembro muito bem, quando meu pai, falecido pai que está com o Senhor Jesus agora, ele me falava o seguinte: um coração alegre é 50% da vitória já conquistada. Então, se você está com o coração alegre, 50% da vitória já está conquistada. E aqui Salomão, ele traz esta ideia, né? Um coração alegre faz bem como um remédio. Eu não sei se eu vou lembrar certinho disso, mas eu me lembro de um documentário que falaram que quando a pessoa sorri, ela faz a afeição de alegria, ela move mais músculos em toda a face do que em outro tipo de atitude, não é? Isso é interessante. Mas um espírito quebrantado seca os ossos. Talvez você se encontre numa situação de depressão, mas sorria, não é? Talvez você não escovou o dente ainda e está com aquela, né, com a situação ali de um Colgate, precisando, necessitando, mas dá um sorriso, que você vai ver a diferença
essa palavra dita por Salomão. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo louvável, medite sempre sobre estas coisas. Aqui Paulo ele está listando algumas coisas que nós devemos estar meditando nelas. E ele lista aqui, por exemplo, tudo que é verdade, não é? Gente, nós estamos rodeados por conspiração. Teoria das conspirações está cheio por aí. E às vezes você se vê lá no seu celular. Eu vou lá checar meu celular e vou estar ali observando algum tipo de conspiração, e você fica se atentando a isso. Isso talvez não seja verdade, mas você deixa aquilo entrar no teu coração, né? Tudo que é verdade, eu entendo que essa palavra está dizendo que a verdade, ela é a palavra de Deus. Tudo aquilo que é enraizado na palavra de Deus, ela é verdade. A segunda coisa, tudo que é nobre, né? Nós entendemos isso como ser algo que seja também ligado à verdade, que é nobre, não é? Tudo que é justo, mais uma vez, Deus é justo. Então tudo aquilo que faz justiça à palavra do Senhor, no seu bom senso e na nobreza. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável. Aí ele usa esse verbo, medite sobre essas coisas. Então, qual que é a segunda coisa que você vai fazer? Medite nestas coisas. Pense nessas coisas. O que é meditar? Meditar é pensar. É pensar muitas vezes sobre isso. Você medita sobre isso. A mesma ideia daquilo que nós encontramos em Salmo. Medita na palavra do Senhor, não é? Por fim, o que Deus deseja que seja a sua atitude quando você estiver passando por uma provação difícil? Então nós temos aqui a nossa quarta e última pergunta, não é? Passando ou se passarmos por essas situações de ansiedade ou depressão, isso não é nenhuma questão se eu vou passar ou não. Eu acho uma questão de tempo. Se você não passou por isso ainda, talvez você passe, não é? Eu me lembro agora, quando recentemente passei pelo Covid, né, eu não sabia que eu ia passar, né? Eu não tinha, talvez eu cogitei isso no meu pensamento, mas quando eu comecei a passar, aí eu vi e vivenciei coisas difíceis, não é? Vivenciei provas difíceis naqueles dias que eu passei internado e até depois. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, alegrem-se ao passar por várias provações, sabendo que o teste de sua fé produz paciência. Mas deixe a paciência funcionar perfeitamente, para que você seja perfeito e completo, sem falta de nada. Aqui está, irmãos, a nossa resposta agora. Eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, e o que Deus espera de mim agora? Agora é a minha reação por causa de uma situação. Será que eu vou estourar? Será que eu vou quebrar? Será que eu vou brigar com alguém? Será que eu vou encher a minha vida de remédios? Será que eu vou entrar em desespero? Qual vai ser a minha reação? Será que eu vou tirar minha vida, tirar a vida de outra pessoa? São reações que levam a situações, a consequências talvez irreversíveis. Mas aqui, no livro de Tiago, na carta de Tiago, nós encontramos uma das coisas que Deus quer que a gente faça. Meus irmãos, alegrem-se. Interessante, né? Alegrem-se. Irmãos, o que eu falo para você aqui não é uma forma de falar, poxa, mas você está brincando. Não. Quando eu estava no hospital, quando eu estava internado, eu procurei lembrar-me dessas palavras. Alegrem-se quando passar
por provações. Você fala assim, poxa, mas está doendo, está sem ar, e você tem que sorrir? Estou passando por isso, Marquinhos, você não entende. Você quer que eu fique alegre? Eu não. Eu até quero. Mas quem está falando isso é Deus. E Ele fala por uma razão. Não é? Olha só. Sabendo que o teste de sua fé produz paciência. Veja, meu querido irmão e irmã. Quando nós passamos por situações assim, ela é um teste de nossa fé. O que é a nossa fé? A nossa fé, ela é extremamente importante, né? Tão importante que Deus a põe à prova. Lá, o que diz lá em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando essa fé é trabalhada, quando ela tem a oportunidade de crescer, ela então produz situações, ela produz outras coisas. Nesse caso aqui, o teste de sua fé produz paciência. Lá em Romanos capítulo 5 você encontra outros textos que falam sobre isso aqui também, onde a ação, a resposta de uma causa produz outras coisas e elas então servem de um alimento, de uma oportunidade de você estar ajudando outras pessoas. Mas deixe a paciência funcionar perfeitamente, para que você seja perfeito e completo, sem falta de nada. Outra resposta, 1 Coríntios 10:13. Nenhuma tentação se apoderou de você, exceto aquela que é comum ao homem. Mas Deus é fiel, que não permitirá que você seja tentado além do que você pode. Mas com a tentação também abrirá o caminho de escape, para que você possa suportá-la. Irmãos, nós encontramos aqui uma lição muito importante relacionada às tentações. Não é? Deus conhece nosso coração. Cristo Jesus passou pelas provações, pelos testes que nós passamos. E Deus, Ele é fiel em compreender isso de nós. Ele mesmo aqui diz, Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode. Agora, tudo isso também Ele ressalva ou cai sobre a nossa decisão. Se você vai ou não atender a isso, não é? Por exemplo, se você está ali no meio para tomar uma vacina, não precisa da Covid não, tá? Uma vacina é uma outra vacina, e aquela vacina é muito importante que você tome. Você fala assim, não vou tomar, não é? E algo acontece, mas você tomou a decisão de não tomar, por exemplo, né? Mais uma vez, não estou falando da Covid, aqui estou falando de qualquer outra vacina, tá bom? Para não criar aqui outro problema também, não é mesmo? Vamos lá para Filipenses 4:11, de 11 a 13. No que eu fale a respeito da necessidade, pois aprendi em qualquer estado em que estou a estar contente. Sei ser humilhado e sei como estar em abundância. Em todas as situações, em todas as coisas, aprendi a estar farto e a ter fome, a ter abundância, a sofrer necessidades. Posso tudo naquele que me fortalece. Esse é um versículo muito conhecido, né? Especialmente o final. Posso tudo naquele que me fortalece. A gente às vezes já leva esse versículo em outro tipo de cogitações. Mas eu posso ser feliz mesmo não tendo o que eu preciso, não é? Quantas famílias hoje estão passando muito aperto financeiro, talvez não tenham comida. E será que eu posso ser feliz ainda nessa situação? De acordo com a palavra de Deus, sim, é possível, porque eu estou com Cristo. Está faltando mistura, mas eu tenho Jesus, eu tenho Ele para me sustentar. Eu me lembro que eu falei isso no hospital, eu fiquei quase 6, 7 dias sem comer nada, porque eu não tinha forças e o ar, a situação que estava acontecendo era muito difícil. E eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia beber, não conseguia respirar. E eu falava, Senhor, eu não consigo comer nada, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Eu não conseguia tomar água, mas o Senhor é a água da vida. Eu não conseguia respirar, mas Tu és o meu respirar. Não é? Eu não conseguia muitas coisas, mas eu sempre lembrava, em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Nele, Ele é a essência e deve ser a essência da minha vida. Não é? E é isso que Paulo ensina aqui. Vamos para 1 Pedro 5,10. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna por meio de Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, aperfeiçoe, estabeleça, fortaleça você. Não é? Aqui nós temos Pedro, então, relatando, olha, quem chamou a nós a essa perfeição, que é aquela de ser parecidos com seu Filho, foi Deus. Não é? E esse sofrimento, essa palavra que traz aqui é uma palavra também que é relatada em outros livros. Esse momento que nós estamos passando aqui é um pequeno sofrimento, ele é pequeno para a grande magnitude daquilo que está por vir. Vai fazer assim, poxa, nem lembro o que aconteceu. Literalmente assim. Como medir 100 anos, 80 que seja, 70 com a eternidade? Nós não temos ideia. Mas grandes coisas estão esperando para aqueles que amam o Senhor. Mediante a tudo isso, a gente encontra Pedro aqui falando, tudo isso trabalha para o aperfeiçoamento, para o fortalecimento e para o estabelecimento de quem é você em Cristo Jesus. Deus quer que pensemos positivamente quando estamos em uma provação. Não é? Então, me lembro de um versículo em Colossenses, e esse versículo ele fala sobre pense nas coisas que são do alto, que estão no céu onde Deus está. Pense. Ele precisa vir de um pensamento, você precisa agir. Não é? Do contrário, você vai pensar em outras coisas. Né? Os tempos difíceis podem nos tornar melhores. Eu tenho uma frase que me veio no início da pandemia. Eu comecei a falar sobre essa frase algumas vezes. E esta frase é a seguinte: a pandemia, o que nós estamos vivendo hoje, vai mostrar duas coisas. Ele tem o poder de mostrar duas coisas: ou o melhor da pessoa ou o pior da pessoa. Não vou discutir mais nada sobre isso, mas é o que eu fico pensando, não é? Quantas pessoas durante a pandemia você viu lados incríveis dela, de ela ajudando mais pessoas, e quantas pessoas a gente viu o outro lado da moeda também. Bom, não é essa a minha discussão aqui. Hoje ela se torna, na verdade, só na palavra do Senhor. Em vez de insistirmos no negativo, devemos buscar o bem que vem através da aprovação. Não é? Então é através da aprovação, compreender que é através dessa aprovação que há algo lindo que vai sair de tudo isso. Mais uma vez, voltando à minha experiência, porque eu passei por isso, eu me lembro, Senhor, eu estou aqui, estou passando por essa situação, eu sei que o Senhor está fazendo algo em minha vida. E, irmãos, eu posso falar com muita certeza. Eu estava muito cansado, muito exausto, passando por aquele momento de provação. Mas no meu coração, meu espírito, eu estava tão feliz, que eu tinha certeza absoluta, concretíssima, 190% de que Deus estava do meu lado. Eu não sentia, não cheirava, não conseguia tocar nele, eu não tinha nenhuma visão, nem não escutava nada, não era isso. Mas eu tinha a certeza pela fé que Ele estava ao meu lado. Deus promete que não permitirá que fiquemos numa situação pela qual não conseguiremos sair. Não é? Isso aqui nós já vimos no versículo. E embora as provações possam durar
certo tempo, ele nos incentiva a ficarmos contentes e pacientes. E é isso que nós vimos no versículo anterior, não é? Tá difícil passar por essa situação, durante a situação, mas durante ela é de grande importância que você fique atencioso à palavra do Senhor, sorria, busque na palavra do Senhor, não é? Então está aqui esse tema de depressão, não é? Nós falamos aqui sobre alguns relatos da depressão. Eu não sei se alguém está passando por isso hoje. Eu queria deixar uma palavra com você, né? Se você está cogitando a ideia do suicídio, né? Não, antes de qualquer coisa, venha falar conosco, né? Entre em contato conosco. Se não é conosco, então aqui eu deixei algumas palavras para você. Vá até a palavra de Deus, pegue a Bíblia. Você consegue fazer o download da Bíblia no celular. Vai lá e fala assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo hoje. Eu estou mal, estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, não aguento mais minha vida, quero tirar minha vida, ninguém me entende, todo mundo me odeia. Então fala comigo. Isso que eu falei para você aqui, meu pai me conta uma história de muitos anos atrás, que um homem, na época ele era um cientista, ele chegou próximo de um ministério aqui em São Paulo, e ele pertencia a um grupo comunista, um grupo que queria pegar tudo, iria dedar na época lá do passado do Brasil, dedar para o governo, e falou assim para o pastor: não creio em Deus, Deus não existe, isso é tudo inexistente. E o pastor falou assim: você pode fechar esse lugar, mas antes eu quero que você faça uma coisa. Aí ele pegou uma Bíblia, deu para esse homem e falou assim: vai lá na montanha, era um sítio, vai em cima da montanha lá e fala assim: Deus, fala comigo. Se o Senhor é real, fala comigo. A história continua dizendo que esse pastor falou assim: se você voltar aqui e você não tiver nada a dizer, eu me torno comunista também. Então o homem saiu, foi embora e subiu na montanha, que não era tão longe, era perto. Passou 1 hora e nada. Passou 2 horas, nada. 3 horas, nada. Passou 4 horas. Aí esse homem chega para os pastores, o homem estava chorando. Aí ele fala assim, aí o pastor perguntou assim: o que aconteceu? Você sumiu? Aí ele falou assim: não, é que eu me encontrei com Deus, né? Claro que ele não está falando que viu Deus ali, mas ele viu Deus nas Escrituras, na Bíblia. Ali ele encontrou a real, verdadeira razão da existência da vida dele. Ele se converteu a Jesus e se tornou um grande missionário aqui na região de Campinas, né? Eu conheci esse homem, foi algo maravilhoso. Ele transformou muitas áreas ali de Campinas, né? Então, se você estiver cogitando isso, vá até a palavra do Senhor. Outra coisa, nós falamos aqui hoje sobre muitos homens, como o rei Davi, Jonas, nós vimos o profeta Elias, Moisés, todos esses grandes homens, e tem outros que passaram por situações de depressão. A palavra depressão não necessariamente se encontra na Bíblia, mas as palavras sinônimas dele: coração abatido, coração partido, perturbado, miserável, desesperado, luto, entre outras coisas. E para finalizarmos hoje, eu deixo com vocês então essas 4 perguntas que eu fiz, né? Para onde é que você vai quando você está com o coração deprimido? Vá até a Deus. Busque a palavra dele. Segunda pergunta:
para quem mais você deve ir? Procure pessoas que conhecem a Bíblia, busquem pessoas que são sábias na palavra, que já passaram por situações, talvez ela seja algo que você já passou, esteja passando agora. Terceira pergunta, o que a Bíblia diz sobre você agir? Coração alegre, meditar em coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, de boa fama, de boa virtude, louvável. E por último, o que Deus quer que você faça? Alegrem-se em meio à provação, sabendo que aquela situação está produzindo em você algo maravilhoso. Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. E não se esqueça disso. Eu espero que você encontre em Deus tudo aquilo que você está procurando, não é? Mais uma vez, quero só lembrar você. Se você tem alguma pergunta sobre essa questão de depressão, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco e a gente vai fazer o máximo para, primeiramente, estar do seu lado, orar com você e aconselhá-lo sempre a buscar a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Aqui estamos nós, ó Pai, aprendendo um pouco sobre a Tua palavra, aprendendo um pouquinho sobre o que significa estar em Tua presença, aprendendo o poder, ó Pai, que nós temos da escolha e das consequências de nossas escolhas. Nós sabemos que através de tantos milhares de anos, os homens e mulheres têm passado por depressão, por ansiedade, e aquilo tem, infelizmente, levado muitas pessoas a fazerem coisas irreversíveis, ao suicídio, entre outras situações horríveis. Mas nós te louvamos, ó Pai, que nós temos em Tua palavra as palavras da verdade. Nós temos em Tuas palavras homens e mulheres que passaram por isso no passado e que venceram e que podem nos dar esperança e podem nos ensinar que nós também podemos vencer mediante a tudo isso. Pai, se por acaso tiver alguém que esteja escutando essa mensagem agora, que essa pessoa, Pai, venha buscar o Senhor. Não permita que essa pessoa venha cometer qualquer erro, qualquer situação que venha a ter uma consequência negativa, mas que a Tua palavra cause nela, Senhor Deus, uma mudança tremenda. Nós oramos tudo isso pedindo no Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.